Olá, boa noite a todos. Em nome das escolas do Grupo Ágatos Educacional, eu dou as boas-vindas a vocês que estão nos assistindo e que hoje a gente vai ter aí um bate-papo bastante interessante. Esse ano de eleições municipais, e nada mais oportuno que a gente fazer aqui um bate-papo sobre reflexões, cidadania, voto consciente. E para isso, nós convidamos a, a nossa querida Irina Bulara, que hoje está à frente como diretora executiva do movimento Renova BR, para contar um pouquinho para nós o que é esse movimento. Bem-vinda, Irina. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem. Muito obrigada pelo convite, Maria Fernanda, e todos os professores que me acolheram tão bem. É uma honra estar aqui falando com vocês e contando um pouquinho sobre o que é o Renova BR. Renova BR, ele é uma escola de formação política, né? Já que a gente está aqui num ambiente escolar, a gente é uma escola de formação política. E a gente nasceu há 3 anos. Com qual intuito, né? Então, nosso fundador, que é o Eduardo Mofarrege, ele fala uma fala muito legal, que assim, pô, você não olha nenhum país desenvolvido em que a classe política esteja totalmente devastada, né? Então, olhar um pouco para a nossa classe política, trazer formação, trazer novas pessoas que tenham o interesse de participar, é fundamental, é fundante para que a gente tenha um Brasil melhor para todos nós, e mais próspero, e mais justo, e mais igualitário. Então, foi aí que surgiu essa ideia. Falar, bom, vamos fazer alguma coisa para atrair as pessoas para a política? E atrair em que sentido? Bom, vamos supor, eu, você, qualquer pessoa que nunca tenha tido um cargo, mas tem interesse em estar mais perto, né? Em conhecer melhor as leis, as legislações, as delegações dos 3 poderes. Como que você faz isso? Então, dentro do Renova, a gente fez um processo seletivo e a gente escolhe as pessoas que têm esse interesse genuíno. Que interesse é esse? O do aprender, o do democratizar o conhecimento e o de fato, devolver isso para a sociedade. As pessoas que não veem a política como um negócio, mas sim como uma forma muito importante da gente contribuir com o Brasil. A gente fez esse processo seletivo, escolhe algumas pessoas e, a partir disso, a gente dá aulas para elas sobre três assuntos principais. O primeiro, políticas públicas. Então, como você mesmo disse, Fê, a gente está nas eleições municipais. O que o município olha? Então, vamos falar um pouquinho de educação, né? Vamos falar um pouquinho de saúde, quais são as delegações no município, quais são as delegações nacionais, que não tem nada a ver com o município. Então, a primeira parte é essa. A segunda parte é comunicação política, porque, eventualmente, alguém pode querer se candidatar. Pô, achei tudo isso muito legal e quero fazer disso algo como um propósito meu. Então, assim, como que você faz, como que você se comunica, né? E, por fim, liderança. E quando a gente fala em liderança, a gente fala muito de um autoconhecimento e de entender muito bem o quão duro, às vezes, a vida na política pode ser. Então, você tem que estar lá com os valores certos, com os motivos certos. Então, a partir desses 3 pilares, a gente dá cursos de formação e as pessoas podem ou não se candidatar, fica totalmente ao critério delas, né? É isso que o Renova faz, em suma, e a gente tem muito orgulho de ter cada vez mais pessoas nos procurando e trazendo essa vontade genuína de estar mais perto de um tema tão importante. E qual a duração desse curso, Irina? Bom, agora durante a pandemia, a gente teve 2 momentos importantes. A gente teve a primeira turma, que ela aconteceu em 2018 e durou 6 meses presencial, tá? Então, as pessoas ficaram lá junto com a gente, eram 123 pessoas
importante, tá? De todos os partidos, de todas as ideologias, assim, aqui o que a gente quer são pessoas que saibam dialogar, que tenham empatia, que conheçam os problemas com dados e evidências. Então, a gente colocou todas essas pessoas juntas e durou 6 meses. Para agora a eleição municipal, são mais de 5 mil municípios no Brasil, né? Então, a gente resolveu fazer um outro esquema, que foi um esquema de democratizar o conteúdo e abrir para mais pessoas. Então, foi um curso online de 4 meses e nele passaram mais de 2 mil pessoas. Então, foi um crescimento muito relevante. Oficial, né? Muito bacana. Acho que a nossa plateia aqui tem bastante gente jovem, né? Os nossos estudantes e tudo mais. Então, acho que é bom a gente trazer aí algumas reflexões sobre isso, um pouco do que você falou, que é assim, eu acho que a minha geração foi uma geração que, por algumas hipóteses que a gente pode elencar, acabou se afastando da política, né? E com isso a gente está pagando um preço muito alto, né? Que é o que está acontecendo agora. E aí eu lembro um pouco assim, né, da efervescência da cena musical nos anos de 1980, e a gente vê, por exemplo, o Renato Russo, né, com Legião Urbana, lançando aquela música Que País é Esse?, né? E que fala, até separei aqui uma frase, deixa eu ver se eu lembro aqui, que é: nas favelas do Senado, sujeira para todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação, né? Só que a gente tem visto que só acreditar não basta, né? É preciso arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. E essa música do Renato Russo, curiosamente, ele escreveu em 1978. Quando perguntaram para ele por que ele demorou tanto tempo para lançar, ele falou assim: eu tinha esperança que a gente ia ter um país diferente, né? E a gente está agora em 2020 e buscando que essa mudança realmente aconteça, né? E acho que talvez através aí do Renova a gente consiga mudar os rumos da política no nosso país. E aí eu me lembrei também de uma outra música cantada pelo Chorão e pela Chorão do Charlie Brown Jr., né? E da Negra Lee, que fala, acho que o título da música Não é Sério, né? Falavam que o jovem no Brasil não é levado a sério, né? Então, eu queria que você falasse qual que é a importância de se falar de política com os jovens. Muito, muito legal, assim, te ouvir essas reflexões que, poxa, tão atuais, né, de um tempo tão distante, né, e aí gera uma reflexão de a gente não fez nada desde a música do Renato Russo até agora, né, e eu acho que um dos pontos é que, sim, talvez, bom, eu tenho 35 anos, e talvez eu não tenha me interessado por política até agora, ou tanto que eu deveria, ou tanto que eu sei, estando imersa no Renova. E aí eu acho que o pilar fundamental de tudo que você está falando é a gente falar como jovens, né? E a gente falar de um jeito muito mais sobre, além de política, mas de democracia, né? Porque hoje a gente já tem até medo, porque o mundo, não é um efeito Brasil, ele está tão polarizado que a gente fica com medo de falar alguma coisa e ser mal interpretado ou, de fato, polarizar o assunto. E o que a gente está falando aqui é que não é necessário, que a gente tem que ter conhecimento profundo de cidadania e ter movimentos cívicos que nos levem até a política. Entrar ou não, candidatar ou não, é uma coisa totalmente diferente. Discutir de uma maneira harmônica é uma obrigação, é um dever, né? Então, acho que eu tenho, dito isso, alguns dados para dar para vocês. Então, o primeiro é que a maior parte dos alunos do Renova, eles têm de 25 a 39 anos. São 56% dos alunos, eles têm de 25 a 39 anos. E 16% tem de 17 a 24 anos. A gente, outro dia, barrou um menino que tinha 16 anos. E a gente falou, puxa, a gente nunca imaginou, né, que ia ter um aluno e a gente falou, a gente teve que pensar, porque, enfim, é um curso livre, né?
E uma coisa que eu acho que contribuiu muito para isso é a própria internet, é o quanto a informação, hoje em dia, ela não é mais centralizada, é uma informação descentralizada em que todo mundo tem voz. Obviamente, isso tem seu lado bom, isso tem seu lado ruim, a gente tem que tomar cuidado com as fake news, com tudo que a gente compartilha, que é um tema que é muito discutido hoje em dia, mas, ao mesmo tempo, pessoas que nunca puderam se expressar, hoje elas podem. E a gente pode votar e acompanhar o parlamentar, né? A gente pode saber o que ele está fazendo, a gente pode tirar satisfação. Isso também é política, né? Então, eu acho que conversar com o jovem sobre política é conversar de uma maneira harmônica, empática, com dados e evidências, sem a gente cair nessa falácia que é de que, poxa, é o lado A ou o lado B. Então, é isso que a gente faz no Renova e a gente fica muito feliz desse nível de participação do jovem dentro dos nossos processos seletivos. E tem uma coisa que é muito importante, a gente não fala de velha e nova política, a gente não fala de boa ou má política, o que a gente fala é política, por definição, é bom. Se não for bom, não está sendo bem feita, né? Então, tem pessoas que são incríveis, que já estão lá há muitos anos e que têm práticas maravilhosas e inovadoras. Então, quando às vezes me perguntam, só tem gente nova no Renova? Não, vocês viram aqui pelos lados que a gente tem gente mais velha e todo mundo é bem-vindo. Acho que o grande ponto é esse raciocínio que você trouxe, e é um raciocínio democrático, e não levar o jovem a sério, de fato, é algo que o Brasil não deveria fazer, porque é onde está a nossa potência de transformação. Legal. E a nossa democracia, se a gente for ver, falando em jovem, né, o Brasil também é um país jovem, né, no que diz respeito à democracia. Então, eu acho que também tem muito aprendizado aí pela frente. E se a gente não se envolver nisso, né, se a gente não conversar com os jovens sobre isso, sempre vai parecer que a política é uma coisa que tem que ficar apartada, que a política não é para mim, que eu não devo participar disso, né? E aí, eu queria já emendar uma outra pergunta para você, né? Então, o Renova, ele trabalha capacitando pretendentes a cargos públicos eletivos, né? Se eles quiserem, como você falou. Mas acho que a grande questão é como seria, então, a melhor maneira de a gente capacitar os eleitores, né? Porque eu acho que é um pouco disso que você falou. Qual é o lugar certo para eu me informar? Como é que eu acompanho? Como é que eu posso ter um voto mais consciente? Porque essa também é um tema da nossa reflexão aqui. Legal, ótima pergunta, e sempre nos provocaram quanto a isso, né? Eu acho que também, como a gente é uma instituição nova, a gente está muito aberto a essas provocações e a eventuais evoluções. Eu só quero fazer um comentário que eu achei muito interessante, sim, que você falou, da política não ser algo bom, né? Então, quando eu tomei a decisão de vir para o Renova, muita gente falou, que legal para você. Eu não sei exatamente o que isso significava, se era bom ou se era ruim, mas eu senti que algumas pessoas tinham preconceito. Enquanto a gente não quebrar esse preconceito e não entender a política, a democracia, o espaço político como um espaço de todo mundo, em que uma pessoa comum que tem a vontade de contribuir tem espaço, e ela pode ser, sim, ética, ela pode ser, sim, com foco em dados e evidências, ou qualquer coisa que ela entenda que faça parte do que ela isso é muito ruim. A gente fica estigmatizando de uma maneira que não é bacana, né? Então, só queria trazer isso que, para mim, foi significativo. E aí, eu acho que essa provocação que você fez, ela é super relevante em que sentido? Bom, tem a primeira reclamação que foi: não tem em quem votar. Todo mundo é igual, não tem quem votar, nem vou anular, é tudo a mesma coisa. Aí a gente falou, não, calma, então vamos achar pessoas novas para serem votadas? E aí, quando a gente achava as pessoas novas,
os próprios candidatos, as pessoas que estavam se envolvendo, falavam, mas ninguém vota em mim, porque como que eu educo, né? Como que as pessoas, elas ainda estão caindo naquela falácia de que o vereador vai arrumar uma vaga na creche. E ele não vai, não é isso que ele faz, né? E aí a gente foi provocado a isso. Então, com base nisso, a gente começou a pensar alguns projetos para que a gente pudesse educar o eleitor. Então, coincidentemente, ontem a gente fez uma websérie, né? A gente se aventurou no humor, porque às vezes é um tema chato, que as pessoas não querem ficar lá vendo olá, meu nome é Irina, e eu vim aqui falar das atribuições dos 3 poderes. Poxa, tô cansado, não quero, já tive aula, já trabalhei, meu filho. Então, a gente fez algumas pílulas de humor que tentam passar para o eleitor de um jeito fácil, de um jeito bem-humorado, alguns pilares fundamentais, como, por exemplo, o que a gente está falando, quais são as delegações, ou aonde você pode procurar fontes, como não cair em fake news e coisas desse tipo. A gente também tem um projeto que chama Voluntários da Democracia, em que a gente distribui conteúdos que são conteúdos para, de fato, explicar algumas coisas. Explicar um pouco, às vezes, até um pouco de história do Brasil, o que é permitido, o que não é permitido. E, gente, nas redes sociais, se a gente furar um pouquinho nossas bolhas, a gente vai achar muito conteúdo, muita coisa legal. Então, o que eu venho falando insistentemente é, antes de votar, antes de fazer o exercício do voto, primeiro, entender o que cada um faz. Você pega muito fácil no discurso se a pessoa está mentindo. Segundo, tem muita opção, procura aquela que mais faz sentido dentro da sua visão de mundo, não tem certo e errado aqui, mas assim, não seja aquela pessoa que você pergunta, em quem você votou em deputado? Você fala, eu não lembro. Quando você não lembra, você está delegando o seu poder de voto, que é insubstituível, para alguém, né? E é muito importante, além de tudo, acompanhar este alguém. Por isso que é importante lembrar em quem você votou, para cobrar e ter aí respostas importantes. Irina, esse movimento Renova BR, ele se inspirou em algum movimento que existe já ao redor do mundo? Foi uma inovação mesmo? Conta um pouquinho. Na verdade, a gente é uma escola, né? A gente não é um movimento. Por que é importante diferenciar isso? Porque como a gente é muito diferente da maior parte, então as pessoas ficam, mas não, calma, não entendi, é um partido? Não é um partido. Aqui a gente tem gente de todas as ideologias. É um movimento? Por que não é um movimento? Porque a gente não tem pauta. O que significa isso? Eu não estou aqui advogando por nada que é certo ou que é errado. A reforma X, a reforma Y. Muitas vezes, Irina, qual é a sua opinião sobre? Olha, aqui no Renova, o que a gente faz é trazer dados e evidências e trazer pessoas de todas as opiniões e visões de mundos para dialogar e debater. E por que isso é tão legal? Porque é como funciona na vida real, né? Eu não sei, mas numa câmara, você não tem pessoas que pensam exatamente igual a você, né? O que é importante? Que você tenha um diálogo, uma empatia, uma escuta ativa e que as suas decisões sejam em prol de um bem maior. Isso é o Renova. E a gente não se inspirou em nenhum lugar e, pelo contrário, muitas pessoas da América Latina estão procurando a gente falando, putz, quero fazer um Renova no meu país, vocês me ajudam? E a gente está aí com um monte de gente, Colômbia, Nicarágua, México, falando com a gente, porque, de fato, essa necessidade da sociedade civil participar mais, ela é um fenômeno mundial, ela não é um fenômeno brasileiro. Obrigada aí pela explicação aí da diferença entre o movimento e escola. Vou me policiar aqui para não cometer esse equívoco, né? Porque às vezes os conceitos eles são muito importantes quando a gente está querendo informar bem as pessoas.
uma coisa a minha primeira graduação foi em Direito, né? E aí eu tinha um amigo na faculdade que ele falava assim, poxa vida, no ensino médio, a gente devia ter tido nas 3 séries do ensino médio, que naquela tempo não chamava ensino médio, tá? A gente deveria ter, nas 3 séries, a gente deveria ter tido Direito 1, Direito 2 e Direito 3, exatamente para a gente ter noções básicas até de direito constitucional, né? Peguei a música aqui que, né, todo mundo desrespeita a Constituição e não sei o quê. Hoje em dia estão falando muito disso, de rasgar a Constituição a cada momento e tudo mais. E, então, assim, de que forma que o Renova poderia ajudar, além dessas iniciativas que você falou aí, que através dessas provocações vocês estão fazendo, na formação política dos alunos do ensino básico, né? Eu acho que isso é super legal também, da gente ser questionado, né? Em que sentido? Muitas pessoas nos perguntam assim, como que a gente pode passar isso para os alunos, né? E a gente até está vendo uma forma de fazer um curso também para de fato voltar. Eu acho que já teve isso em algum momento, né? Em algumas escolas, para voltar muito mais como uma conscientização cívica do que é necessário. Às vezes, a gente acaba tendo isso na educação básica de maneira fragmentada. Então, você tem um pouco de história do Brasil, aí você tem a história geral, né? E as linhas do tempo, às vezes, não são as mesmas. Aí você tem geografia, que explica algumas coisas. Então, a gente está tentando, de alguma maneira, consolidar isso para trazer. E eu acho que aqui parabenizo vocês de uma iniciativa como essa, é super relevante, né? Vejo aí um super esforço de escolas tentando trazer essa conscientização cívica, não vou nem falar política, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Essa conscientização cívica para os alunos do ensino médio. E tem uma coisa que eu acho que mais me intriga uma vez a gente foi numa escola pública e eu perguntei para as crianças, elas tinham 7 anos, o que elas queriam ser quando crescer. E ninguém queria ser presidente do Brasil. Por que não? Né? Aonde a gente está limitando o sonho das pessoas, das crianças, e por que isso não seria um bom emprego, né? Por que mudar o Brasil ou chegar até o lugar em que a gente tem a capacidade de mudar a vida de milhões e milhões de brasileiros não é um sonho? Então, acho que fica aqui uma reflexão conjunta, eu acho que é um ótimo ponto, e quanto mais a gente souber sobre direitos e deveres, né, que é um pouco do que você está falando do direito constitucional, né, quanto mais a gente conseguir ter clareza desses conceitos, eu acho que mais fácil vai ser a gente ter uma futura geração que olha para o Brasil de uma maneira diferente, mais harmônica. Ótimo. Tem aqui algumas perguntas surgindo. Tem aqui, a política foi um braço do poder econômico, não só no Brasil, mas no mundo. Como os movimentos, embora Renova não seja um movimento, é uma escola, que se auto-intitulam apartidários, podem garantir que eles também não se tornem lobistas? Perfeito, é uma ótima pergunta. E eu acho que é o seguinte, é impossível você ter controle das coisas. Então, vamos pegar o caso do Renova, das pessoas que passaram pelo Renova e já estão no poder. Se você fizer uma análise de como eles votam de maneira completamente diferente, né? Em nenhum momento a gente tem nada relacionado a eles que não sejam pautas que eles mesmos propõem. Então, o que eu quero dizer em relação a isso? Olha, a gente vai estudar a reforma tributária. Vocês conhecem algum técnico que pode dar algum tipo de formação? Sim, conhecemos. Tirando isso, não tem absolutamente nenhum contato, nenhum pedido, nenhum tipo de influência.
não é o objetivo, e a gente não se auto-intitula a partidário, nós somos, isso você pode ver pelo número de partidos que estão ali representados. Então, hoje em dia, a gente tem das pessoas que resolveram se candidatar, que não foram todas, foram 1.032 dos 2.000 que eu disse, 29 partidos representados. Bom, se alguém souber como consorciar 29 partidos e, de fato, fazer alguma coisa, vocês me contam, porque, de fato, não é factível e não é algo que a gente busca de maneira alguma. De fato, o que a gente quer é trazer esse conhecimento, ensinar, estar próximo e, mais do que isso, dar esperança para que as pessoas possam ter esse caminho e segui-lo. Irina, o voto feminino, se eu não me engano, acho que foi a partir de 1937, é isso? Se eu não estou enganada, por aí, né? Não lembro agora se a gente teve a Constituição em 34, o voto em 37, acho que, enfim, né? Tá ali nessa década aí de 1930 e tantos, né? E quando a gente olha assim, né, política, né? Política é uma palavra feminina. Você usou também aí muitas vezes durante a sua fala alguns atributos que normalmente, né? Estou falando do que é socialmente, historicamente construído, tá? Normalmente são mais características e atributos mais femininos, como empatia, diálogo, escutativa. E nesse nosso desenvolvimento histórico-cultural, a gente vê que muitas vezes esse espaço, né, de diálogo, de conseguir conciliar as coisas, ter essa empatia, acolhimento, foi exercido pela mulher desde da época da tribo, seja no núcleo familiar e tudo mais. Como é que é a participação, como é que o Renova vê a participação da mulher na política? Quais são os números que vocês têm de mulheres que participam dessa escola, ou que passaram por essa escola? Qual é o grande incentivo para atrair cada vez mais também mulheres para a política e essa formação cívica que você falou? Bom, tem um dado que é o mais assustador de todos, assim, o do voto, ele é assustador, mas eu não sei se vocês sabiam, mas que até 2016 no Senado não tinha banheiro feminino. 2016, gente, tipo, não... Isso é um símbolo muito importante, né? Então, quando a gente olha hoje, dos 81 senadores, 13 são mulheres e nenhuma é negra. Nenhuma mulher é negra. A população ela é 51% de mulheres, né? Então, por que essa participação é tão baixa? Então, acho que todo o estigma que a gente vem trazendo até agora, né, da política, também se aplica à mulher, que esse não é um lugar da mulher. Quando a gente acompanha os nossos alunos e as nossas alunas, a gente vê que, de fato, as mulheres elas têm muito mais dificuldade de ter uma rede de apoio que a suporte para tomar uma decisão do cargo político e não do cargo público, né? Então, vou dar exemplos muito simples do nosso dia a dia, né? No nosso processo seletivo, a gente, na primeira turma, tinha 11%, o processo seletivo já, depois que ele formou, né, a turma formada, 11% de mulheres na primeira turma e na segunda 30%. Melhorou? Melhorou. É suficiente? Não. Estamos felizes? Não. Mas aí a gente vai olhar um pouco mais a fundo quais são as questões. Então, grande parte das mulheres chefiam os seus lares, elas não têm com quem deixar seus filhos para fazer as aulas ou para ir em encontros, elas sofrem muito preconceito da própria família, não acredito, por que você vai entrar para a política? E a política, ele acaba sendo, muitas vezes, um lugar muito duro. Então, eu, pessoalmente, acompanhando algumas candidaturas femininas, o número de comentários sexistas, né? O número de desqualificação, de fake news que são destinados à mulher é muito maior do que o homem e acaba, de fato,
inibindo essa participação, né? E como a gente tem poucos exemplos de mulheres atuantes na política, também fica mais difícil, né? A gente qualquer pessoa ela busca os espaços de poder a partir de exemplos que ela vai vendo e que se conectam com ela. Por isso que a gente chama esse movimento todo de representatividade e não diversidade. A política ela deveria ser um lugar representativo. E o que significa isso? As pessoas têm que se enxergar lá, e quanto maior a representatividade, melhor as soluções propostas, né? Estamos em pleno século XXI, problemas complexos vão ser resolvidos de maneira complexa e com diversidade de pensamento. Então, ser representativo é importante. Então, o que a gente faz? A gente tem todo um olhar diferente para alguns públicos, para garantir que essas pessoas cheguem ao final do curso, tá? Eu vou, talvez, trazer um outro exemplo. Tinha uma mulher indígena no Renova, e a gente acompanhou que ela não estava entrando na plataforma. E a gente tinha a seguinte regra, quem não entrar na plataforma nas próximas 3 semanas vai sair do Renova. Enfim, a gente tem as nossas regras pedagógicas, né? Como toda escola. E aí a gente foi atrás dela, e aí o que ela nos disse foi, sabe o que é? Onde eu moro, eu não tenho acesso à internet, a gente só tem um celular que a gente compartilha, então eu não consigo entrar. Bom, então tá bom. O que a gente pode fazer? Olha, você vem ao Renova toda terça e quinta e faça seu curso aqui. E a gente te dá todo o suporte necessário. Então, para você, de fato, estimular as pessoas e promover a equidade, você tem que olhar do ponto de vista de cada um deles. Então, é isso que a gente faz para tentar trazer mais mulheres e grupos subrepresentados, porque às vezes a gente fala de minoria aonde, né? Então, mulher não é minoria, né? Negros no Brasil não são minorias, são grupos subrepresentados que precisam, de fato, de um olhar que faça com que eles tenham as mesmas possibilidades de chegar no mesmo lugar. Então, vamos ver o que acontece aí nessa eleição em relação à representatividade. E dentro dessa perspectiva de olhar, né, a cada um, o que cada um precisa, você disse também que às vezes a política é um lugar muito duro, que as mulheres sofrem alguns comentários sexistas e tudo mais. Durante a formação, no curso, é tratado desse assunto para fortalecer essa autoestima feminina, ela conseguir lidar com essa situação, numa situação que venha de fato ocorrer? A gente agora está evoluindo nisso. A gente fez uma grade curricular um pouco única, e a gente viu que não é assim que funciona, né? E aí você tem uma parte de erro e aprendizagem que a gente é muito humilde nesse sentido de, estamos fazendo as coisas pela primeira vez, então se a gente errar, a gente tem toda a disposição de mudar. Então, a gente vai mudar o nosso processo seletivo, a gente vai mudar essa forma de acompanhamento, né? Você vê que são coisas diferentes. Então, eu super concordo e eu acho que a gente tem que fortalecer as pessoas e os grupos para que, de fato, elas tenham fôlego para chegar até o final e se formar. Assim, nossa grande... às vezes perguntam meta, tal. Nossa meta é formar pessoas, assim. A gente é uma escola de educação política, então, quanto mais pessoas formadas, maior a nossa taxa de sucesso. Eu vou dar um número que é onde a gente está muito feliz. Nossa taxa de sucesso, ou seja, o número de pessoas que se formaram foi de 87% nesse curso EAD. Na média, o Brasil, antes da pandemia, era 30%. Né? Então, de fato, a gente colocou toda a energia para isso, e eu acho que isso é um outro lugar que a gente tem que colocar mais foco, mais energia, para que todo mundo se sinta acolhido. Legal, você falou um pouco que vai mudar aí os processos seletivos e tudo mais, mas você já poderia contar alguma coisa assim para nós? Quais são as etapas, como que funciona, assim, se a gente tiver gente interessada também em fazer essa escola?
Eu vou contar como era, eu não posso contar como é, porque vai ser um spoiler, aí meu time me mata, né? Aí nem para o conselho, aí vai ser uma loucura. É justo, é justo. Então, sem spoilers, como que foi, né? As pessoas se inscreveram, então vou pegar o funil agora do processo seletivo de vereadores. Foram mais de 30 mil inscrições. Essas pessoas, elas faziam alguns testes de democracia, raciocínio lógico e atualidades, e depois disso, elas passavam por uma peneira de vídeos em que elas contavam um pouco da história delas, de onde elas vinham, para onde elas foram, quais eram os grandes sonhos dela, e a partir daí a gente fazia também um background check para garantir que, enfim, todo mundo esteja sem nenhum processo, nada relacionado à corrupção. E é isso que foi o processo seletivo, e esse processo seletivo culminou em 2.000 pessoas, né? Para a próxima etapa, que deve abrir em janeiro, fevereiro, a gente vai fazer uma coisa bem diferente, assim, a gente foi ouvindo tudo que está acontecendo no mundo, então a gente vai tentar inovar e trazer a educação para dentro do processo seletivo, né? Porque até a palavra processo seletivo, ela não orna, sabe? Como ela não tem muita conexão com todo esse processo democrático que a gente está fazendo. Então, a gente está fazendo uma revisão profunda e vamos testar coisas novas. Assim, ideias são bem-vindas aí, se alguém tiver, eu vou adorar ouvir. Tá certo. E o Renova conta com qual apoio financeiro? Da onde vem esse dinheiro para fazer tudo Legal. isso? Nós somos uma ONG, então doações. Nós temos mais de 500 doadores que acreditam numa democracia mais justa, que acreditam que isso faz sentido. Então, é isso que acontece. São mais de 500 do ano passado. Esse aqui, mais de 1.800, né? Então, ano passado foi 500 e agora foi 1.800. Isso vem crescendo e é super legal. Então, você tem todos os tipos de doação, de valores, e nenhuma delas ultrapassa 5% do orçamento total do Renova, para garantir que não tenha um dono, né? Não tenha uma pessoa que aporta dinheiro lá e que pode, enfim, ter algum interesse, super democrático e descentralizado. E um dos nossos pilares é transparência. Então, tudo isso que eu estou falando está no site. Você vai lá, você baixa o relatório anual, a lista de doadores, nome a nome. A gente é auditado pela Price, o Walter House, também pro bono, né? Somos uma ONG, então a gente acaba tendo muitas parcerias e fica tudo lá, tudo muito transparente para as pessoas de fato poderem ir lá e fazerem a sua própria avaliação de tudo que eu estou falando. Além disso, acho que no site também tem o mapa, né, dos candidatos que passaram pela Escola Renova, né, e se candidataram aí a essas eleições municipais, não é isso? Tem todos, na verdade. Você vai lá, você fala, bom, quero ver na minha cidade, no meu município, quero ver por gênero, por raça. Então, tem desde a turma de 2018. Então, você vai entrar lá, você vai achar o Vinícius Poit, a Tabata Amaral, e vai achar todas as pessoas que agora também passaram. E tanto aquelas que quiseram se candidatar, como aquelas que não. Então, todo o alumni do Renova, que teve interesse, obviamente, em se cadastrar, está lá. A gente tem mais de 1.500 pessoas, é um mapa muito bonitinho, então também, poxa, tem alguém aqui na minha cidade, vai lá, faz dá uma olhada pelo filtro que quiser e vai aparecer tudo, inclusive uma mini bio da pessoa que ela mesma enviou. Legal. Bom, esse nosso bate-papo ele foi um disparador, né, que a gente queria fazer para trazer essas reflexões para a escola, né? A gente tem os nossos professores de História e Geografia envolvidos, com alunos desde o 9º ano até a 3ª série do ensino médio. E eu acho que tem uma pergunta aqui que, de certa forma, a gente até responde contando um pouco disso, né? Que é aqui, por que a escola, dentro da sua grade curricular, não garante o ensino constitucional de administração pública, entre outros conceitos do funcionamento
dos governos municipais, estaduais e federais. Acho que é um pouco do que você falou, né, que isso existe, mas talvez não de uma maneira tão consolidada e explícita. A gente viveu períodos aí da história que algumas disciplinas que cuidavam disso foram em algum momento deturpadas e foram deixadas de lado por várias questões, e agora acho que a gente consegue olhar isso talvez de uma maneira mais isenta, e quem sabe a gente trazer a partir desses debates já uma formação em relação a essas questões que foram aqui colocadas, né? Perfeito. E é engraçado que hoje eu faço parte do conselho da minha... A gente abriu um fundo patrimonial para a universidade, que é a universidade pública que eu fiz, né? Nem dentro da universidade pública de administração a gente tem esses conceitos, né? Então, poxa, eu acho que é uma reflexão, é uma pergunta importante para que a gente consiga organizar e trazer isso para todos os públicos que tenham esse interesse. Eu acho que agora com as trilhas formativas tem essa oportunidade, tem bastante coisa que dá para fazer e fazer com orgulho, sem medo, e de fato trazendo, né, esse conceito de funcionamento dos governos municipais, estaduais e federais. Eu acho que é a base de tudo, né? De tudo que a gente precisa entender, né? O porquê que a gente fez um vídeo falando disso como se fosse um jogo de futebol, né? Por que existe o juiz, né? Então, dá para fazer isso de diferentes formatos, né? Não precisa ficar com uma cara muito dura ou muito sistêmica, em que afaste as pessoas, falam, não quero saber sobre isso. Assim, isso a gente deveria saber para, de fato, sermos melhores cidadãos. Irina, queria agradecer demais o seu tempo, né? Você ter atendido aí prontamente o nosso convite. A nossa ideia inicial foi quando a gente conversou lá em março, era que isso acontecesse presencialmente, e aí a gente foi pego no início da pandemia, e a gente achou que tudo isso fosse passar mais rápido do que está durando, e falamos, então, quando tudo voltar ao normal, no presencial, a gente retoma, você vem aqui, fala vai nas nossas escolas, nas outras cidades, conversar com os nossos alunos, contar um pouco sobre essa proposta de formação cívica, e aí, né, não rolou. Né? E aí, agora, ainda bem que a gente conseguiu, né, aquela tal da tecnologia que até o momento distanciava e hoje é o que está nos aproximando, né? Eu, particularmente, estou com muitas saudades dos meus encontros presenciais com você, mas estou achando ótima essa oportunidade de a gente poder se ver aqui e ter esse bate-papo gostoso. Então, eu agradeço e gostaria que você deixasse aqui uma mensagem positiva, né, de tudo que a gente está passando e como a gente pode realmente fazer a diferença, né? Tem uma outra música também do Legião Urbana, que fala somos tão jovens, né? O refrão, né? Somos tão jovens, mas também fala todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo, né? Então a gente ainda tem tempo, ainda dá para fazer coisas pelo nosso país. Então, se você puder deixar a gente aqui com uma mensagem positiva, eu agradeço muito. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite e, de novo, o acolhimento de toda a equipe. Adoraria estar presencialmente. Eu acho que na minha época ali de cursinho, né? Para quem não sabe, eu já trabalhei com cursinho também. A parte mais legal era entrar em sala de aula e falar com os alunos, por mais frio na barriga que eu tivesse, porque sempre são as perguntas mais difíceis. Isso dá uma energia, e eu acho que a partir dessa energia que eu queria deixar uma mensagem final. Essa energia que vai mover o mundo, né? Essa energia, esses questionamentos, essa vontade de fazer diferente, ela é muito, nas pessoas do ensino médio, principalmente, é um negócio muito forte, né? E aí a gente entra na vida e aí a gente vai fazendo tudo igual, e a gente tem opções de fazer diferente. E aqui, de novo, o que é o diferente para você? O que você acredita? O que é um mundo mais justo, mais igualitário?
Eu acho que a pandemia, por mais que ela nos afastou de alguma maneira, ela foi uma ótima oportunidade para uma reflexão profunda de tudo que não funcionou no mundo até agora, né? Poxa, quanta coisa a gente teve que ver, quantas pessoas no Brasil a gente teve que ver passando algum tipo de necessidade. E aí, a gente tem uma posição de privilégio muito importante. E o que a gente vai fazer com essa posição de privilégio? Tem essa energia transformadora do jovem que, de novo, não é do jovem, é de como você se sente, né? Porque você pode ter pessoas de 70 anos sentindo essa mesma energia, em que, sim, dá para colocar para fora de maneira autêntica, de maneira altruísta, da maneira como você acredita, com verdade, com ética, né? Eu acho que furar as nossas bolhas e colocar essa energia de mudança para fora é fundamental, é essencial, eu recomendo. Então, de todas aquelas pessoas que olharam para mim e falaram, mas isso é política? Gente, amo, é isso, é onde eu acho que a gente pode impactar muita gente. Então, encontrem seus caminhos de impacto, e se for feito com coração e autenticidade, não tem como dar errado. Obviamente, o caminho tem que ter muita resiliência, mas com certeza você tem um pote de ouro lá e cada um sabe o que é o seu ouro, né? Então, eu chegar em casa e saber que eu estou fazendo alguma coisa para mudar o Brasil para o meu filho, João Pedro, ele ter um futuro melhor, esse é o meu ouro. E aí eu espero que cada um possa fazer essa reflexão a partir desse trabalho incrível, desse projeto que a escola está propondo. Show, Irina. Muito legal. Muito obrigada. Acho que essas suas últimas palavras deixam mesmo uma mensagem muito, muito positiva, né? Eu acho que é um chamamento ao protagonismo, aquilo que a gente fala, que os alunos eles precisam ser autores e atores da própria vida. E acho que agora também com essa reforma que a gente está tendo no ensino médio, aí, com a possibilidade de trabalhar mais o projeto de vida, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Mais uma vez, querida, obrigada. Um beijo. Obrigada. Foi um prazer. Obrigada. Beijos. Tchau, boa noite.